Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos dando sequência à série de temas interessantes da Revista Espírita, obra criada e dirigida por Kardec por 12 anos consecutivos. E ainda focalizando a Revista Espírita de 1866, que está completando 150 anos de sua primeira edição, hoje voltaremos a nossa atenção para um dos assuntos que atualmente mais tem ocupado lugar na mídia e que mereceu já naquela época a atenção de Kardec, que nesse artigo ele demonstra todo o seu bom senso e a fidelidade à verdade que lhes são costumeiras. Falaremos sobre o seu artigo Maomé e o Islamismo, que está dividido em duas partes, publicadas respectivamente em agosto e novembro de 1866. Em programas anteriores já abordamos outros artigos da Revista Espírita, principalmente essa de 1866. E, caso você queira assistir a um desses programas, acesse o youtube.com/TV Mundo Maior. Também você poderá assistir a outros vídeos interessantes, cafés filosóficos produzidos pelo CEF, que é o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, em parceria com a TV Mundo Maior, no nosso portal de estudos, o filosofiaespírita.org. E estamos aqui, a professora Sônia Teodoro da Silva, filósofa, escritora, divulgadora da doutrina, e eu, Márcia, para mais um estudo. Olá, professora. Olá, Márcia. Olá a todos. Professora Sônia, Kardec, ele justifica a importância de se conhecer a figura de Maomé e o islamismo, porque, segundo ele, a maioria das pessoas só conhecem o lado lendário e, portanto, deturpado de Maomé. E Kardec também afirma que existe uma tendência entre as religiões de se aproximarem, de ir eliminando os antagonismos no intuito de uma fraternidade universal. E que dentre as religiões a que oferece maior obstáculo a isso é o islamismo. Daí o seu interesse em escrever esse artigo. É importante que nós enfatizemos, Márcia, que antes de mais nada, Kardec sempre colocou o papel fundamental das religiões no processo de educação da religiosidade humana, né? Então, ele nunca foi um crítico contumaz das religiões, ao contrário, ele sempre estudou os pontos fundamentais de cada uma delas, as posturas dos seus profetas ou daqueles que trouxeram essas mensagens, fossem elas verbais ou psicografadas, né? E ele nos encaminha a um entendimento bem mais racional e lógico do que muitas vezes a própria mídia ou a imprensa poderia nos fazer, principalmente no nosso momento atual. Você falou sobre a imagem lendária de Maomé e a deturpação do islamismo, que toma um clichê de ser uma religião eminentemente violenta, mas assim não é, né?
Aqui, as questões do Livro dos Espíritos, principalmente a 649, que diz que a elevação de pensamento a Deus aproxima o ser humano do Criador. A questão 653, os espíritos superiores nos dizem que a verdadeira adoração que escapa ao sentido apenas devocional de culto para ser um processo educacional e de entendimento quanto à presença do Pai em suas criaturas, está um pouco distante das formulações das religiões formais, principalmente as monoteístas ou as chamadas religiões do livro, que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Querem algumas pessoas que o espiritismo, por ter o evangelho de Jesus como fundamental importância de vivência ética e moral, também seja um desdobramento dessa religião do livro. O espiritismo não se enquadra em religião, em conceitos de religião e muito menos o conceito de religião do livro, né? Nós somos independentes desses conceitos, mas para que nós possamos entender cada vez mais e melhor tudo isso, existe uma mensagem do espírito Gabriel Delany, que foi trazida para nós no ano de 2004, no Congresso Espírita Mundial em Paris, em comemoração aos 200 anos de Allan Kardec. Essa mensagem ela é um tanto extensa e ela está na íntegra no nosso portal de estudos. Ela chama-se Liberdade com o Espiritismo. No que tange a liberdade de fé religiosa, ele diz o seguinte: libertar-se-ia a fé religiosa ante o pensamento espírita, qualquer que fosse a sua linha interpretativa dos fenômenos da alma. Então aqui ele está englobando todas as religiões, né? A observar seriamente e penetrar o conhecimento das leis da natureza, base em que se apoia a estrutura espírita, destronaria o interesse subalterno de dominação de consciências, valorizaria o trabalho de amadurecimento das consciências para a visão de Deus, o que aclararia a reflexão do crente para libertá-lo, por fim, da pieguice, do fanatismo e do fundamentalismo destrutivo. Eu penso que uma explicação mais clara do que essa, Márcia, é um espírito que já está na espiritualidade já há um bom tempo, porque é o que nos é dito, que Gabriel Delany até agora não reencarnou. Ele morreu no final do século XIX, né, mais ou menos no mesmo período, aliás, no século XX, né, um pouco antes de Leon Denis. Né, Leon Denis desencarna em 1927, ele desencarna um pouco antes. Então, essas impressões, essa opinião que Gabriel Delany traz para nós acerca desse entendimento que nos aclara cada vez mais sobre a fé religiosa, vai fazer com que nós entendamos que tanto o islamismo quanto o judaísmo e o cristianismo, entenda-se aqui principalmente os desdobramentos da religião católica, precisam de uma reformulação urgente, né? E nós percebemos então que o Espiritismo dá as diretrizes para esse encaminhamento para a fraternidade universal. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltaremos quando eu vou pedir à senhora, né, a você, que fale um pouco mais sobre por que Maomé é mal interpretado por alguns. Obrigada.